Meu povo, bom dia. Começando aqui o nosso podcast Mesa de Debates, o Notícias Comentadas, trazendo informações, notícias, questões que são boas para a gente dar uma apurada, comentada, enfim, abordar tudo aquilo que foi, digamos assim, relevante aí na política de modo geral nessa semana que passou. Embora hoje ainda quinta-feira, não acabou a semana propriamente, mas a questão já está tão aí, digamos assim, delicada que eu tô achando que melhor parar por aqui, né? Não vamos acrescentar mais problema, porque sinceramente eu acho que já deu. Ah, bom, vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Hoje eu tô num formato mais podcast, né? Só por áudio, mas tenho aqui no meu celular tudo que eu preciso para a gente abordar um pouco informações sobre essa semana. Bem, encerrando aqui hoje, portanto, né, como eu estava aí dizendo, iria começar aqui com essa informação. Acho que a nota mais leve, né, da semana, pelo menos até o momento. Frigorífico em Minas Gerais faz evento pró-Bolsonaro em intervalo de almoço de funcionários. Quer dizer, você já vê como que é a coisa, né? Uma cena evidente aí de assédio eleitoral, mais um de tantos que a gente tem visto, e vários casos, denúncias aí de patrões, diversas empresas, em especial as mais vinculadas ao agronegócio, promovendo esse tipo de crime. Não dá nem aí para a gente chamar de outro nome, por mais que às vezes a gente não queira pegar pesado, mas eu acho que também não dá para ficar dourando aí a pílula, né? Falando em esse tipo de constrangimento e empresários dessa linha bolsonarista, a gente tem o caso aí, por exemplo, do senhor Luciano Hang, dono da Avan, que também essa semana, final de semana aí, teve algum destaque, embora não tanto quanto outros personagens, mas teve algum destaque aí por ter áudio vazado reclamando o fato de ter que pagar seus impostos, né? Ou seja, um discurso assim demonstrando uma prática de alguém que, ao meu ver, demonstra uma atitude aí de verdadeiro sonegador, porque da forma como falou, da forma como foi vazada no áudio, e além disso menosprezando o trabalho dos professores, né? O pessoal criticando, falando aí que precisava de dinheiro para pagar os funcionários públicos, os professores, e ele simplesmente debochando, reclamando que não queria pagar e que a solução, entre aspas, para isso seria então demitir os professores, passar o rodo aí nos professores, né? Dar uma cortada no salário, não pagar, enfim, enxugar aí o corpo de educadores. Tudo isso porque, segundo aqui o áudio vazado, né, isso não é novidade para ninguém, muitos jornais deram esse destaque, o senhor Luciano Hang, dono da Avan, não quer pagar o que deve, não quer pagar os seus impostos. Sendo assim, é fácil ser rico e é fácil abrir uma Avan em cada esquina, né? Além de todo o apoio que ele tem aí ao governo, evidentemente. Aliás, ele é um dos grandes financiadores, né, da campanha de Bolsonaro. Notícia também essa semana, uma que merece destaque,
dos vários empresários, saiu até uma lista aí do top 10 e principalmente voltados ao agronegócio, mas não só, mas também advogados, empresários de uma forma geral e também do agronegócio e o próprio Luciano Hang aí na lista dos 10 principais investidores, financiadores de campanha do Bolsonaro. E que o termo investidores não está errado, né? Se a gente pensar que, na verdade, eles estão aí patrocinando o candidato deles porque sabem das vantagens que tiveram nesse momento político e das vantagens que querem perpetuar, das vantagens que querem continuar tendo, patrocinando o bolsonarismo e, óbvio, enquanto grandes capitalistas, tendo o retorno por meio disso a partir do governo. Isso aí é até chover no molhado, esse tipo de comentário. A gente sabe como a relação capital e política acaba se mantendo, então não é surpresa nenhuma esperar esse tipo de comportamento aí por parte de grandes setores do empresariado bolsonarista aliados com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, né? Esse mesmo que prevê investir em saneamento básico menos do que cota de deputados em orçamento secreto. Nota aí do Estadão também dessa semana, ou seja, não bastasse cortes com farmácias populares, programas de medicamento, prevenção HIV, entre outras coisas, agora também o saneamento básico, que é basicamente, né, piadinhas à parte, o saneamento básico, que é basicamente aquilo tudo que a população precisaria, que a população necessitaria nesse período, nesse momento. Infelizmente, o que a gente acaba vendo é um verdadeiro descaso, é uma verdadeira despreocupação e o pior de tudo, né? Como a gente mesmo disse, para esses grandes empresários que financiam a campanha bolsonarista, tudo, né? Porque esse apoio não é de graça. Eles sabem que estão tendo bons retornos aí e Bolsonaro, caso reeleito, esse retorno continuará vindo. Agora, para a população, para aqueles que realmente precisam, cortes, descasos e entregues aí ao Deus dará. Se a situação do saneamento básico já é uma questão muito delicada no Brasil, mais da metade da população, agora eu não tenho assim números precisos, mas certamente, acompanhando aí últimos índices, eu posso falar com certeza que no mínimo metade da população brasileira não tem o devido acesso adequado à água, não tem devida infraestrutura e saneamento básico nas suas residências, nos seus bairros, nos seus locais de moradia. E aí a gente se depara com uma notícia como essa, né? Então, é realmente algo aí um tanto quanto delicado, um tanto quanto complicado. E falando, né, em questões aí envolvendo o empresariado aliado da política, a gente não pode também poupar críticas a Lula e sua campanha e ao PT de forma geral, que estão cada vez mais apostando na legalidade, apostando no jogo eleitoral, apostando num eventual resultado das urnas, como forma de tentar contornar, como forma de tentar enfrentar todos esses problemas que nós estamos relatando. E não bastasse a lista de bizarrices políticas que vem se somando
ao apoio da campanha petista, agora até mesmo diretamente aí do Maranhão, José Sarney, ex-presidente do Brasil, ex-governador do Maranhão, na época da Arena, entre outras questões que a gente poderia aqui citar, aparece para defender Lula em nome da democracia. Que, aliás, isso é bastante curioso, né? Você vê essa centro-direita ou mesmo setores aí da direita apoiando Lula em nome de uma democracia, uma palavra muito bonita, diga-se de passagem, mas que acaba ficando esvaziada de sentido a depender de muitos que a utilizam e como a utilizam. E é claro, a, a gente até entende por parte da classe trabalhadora, por parte dos setores populares e desprestigiados da sociedade, o apoio ao ex-presidente Lula e o que passa na cabeça do eleitorado médio que clama pela volta dele. Mas, por outro lado, essa mesma questão que a gente falou aqui dos patrocinadores da campanha de Bolsonaro, o que querem também os patrocinadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Essas são questões que a gente sempre continua abordando, trazendo aqui no programa, e é importante colocar sempre para o debate aqui, para a gente pensar a respeito. Até porque, como foi dito, né? Se Lula vencer, PT terá que encabeçar acordo que rejeitou, né? Uma das frases aí que também ficou polêmica na semana, justamente questionando como será a política do PT e também a cada vez maior aproximação desses setores, né, como a própria ex-senadora e candidata e também ex-candidata, né, candidata derrotada à presidência do Brasil, Simone Tebet, que agora também está entre as cabeças da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, pretendendo atrair o eleitorado de centro-direita, o eleitorado nem aqui nem ali, né, vamos chamar assim, para apoiar a atual campanha petista. Então, muitas questões delicadas aí que a gente pode estar falando, trazendo aqui para ser pensada. E outras denúncias, né, que acho que é importante abordarmos aqui também. Algumas eu não vou entrar em muitas questões, em muitos pormenores, mas acho que é bom a gente colocar aqui também como um resumo aí, um apanhado geral da campanha. Doações para Bolsonaro, né? Já abordei também essa questão aqui. A questão também da desnutrição, segundo nutróloga Janaína Silva, uma mãe sem uma nutrição adequada na gestação pode gerar um bebê com baixo açúcar no sangue logo após o nascimento, o que pode causar lesões cerebrais e impactos no desenvolvimento neuropsicomotor. Justamente falando do problema de desnutrição e vulnerabilidade social, pelo qual grande parte da população brasileira vem passando nos últimos tempos aí de governo Bolsonaro, pandemia e toda a solução mal dada à crise, que não só o governo Bolsonaro, isso é bom frisar, mas outros governantes também acabaram fazendo. Porque, na verdade, isso é um jogo do capital, né? Claro que a gente procura pegar um dos principais fatores que contribuíram para isso, que é justamente aí as políticas errôneas,
a mal escolha de palavras e todo o desinteresse, o negacionismo por parte do governo federal, mas também fortes indícios de corrupção, além, claro, também devemos citar na denúncia, desculpem, mil perdões, o negacionismo do presidente com relação a tudo que se passava até então. Outras denúncias que nós recebemos aqui, essas eu não vou tecer muitos comentários a respeito, porque são assuntos que estão até relativamente batidos aqui, dos quais a gente já comentou outrora em muitas situações. Na Folha de São Paulo, na página de meio ambiente, reeleição de Bolsonaro pode levar a desmatamento de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2026. Essa é uma preocupação, um apontamento que alguns cientistas, ambientalistas fazem aí, prevendo mais ou menos como foi a realidade nos últimos 4 anos e calculando que, mantido esses acordos e mantida essas mesmas políticas ou despolíticas no seio da questão ambiental, como que poderá evoluir, entre aspas, né, se é que essa é a palavra correta a ser empregada, nos próximos anos, se Bolsonaro for eleito agora nesse pleito de 2022. Também aqui uma questão bastante delicada, né? Andréa Barbosa, ex-esposa de Pazuello, denunciando: eu estava lá quando Manaus foi feita de laboratório para testar imunidade de rebanho, quando a cloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz, era prescrita até para grávidas em estado febril. A esposa desse mesmo Pazuello, ex-ministro desastroso da saúde durante a gestão Bolsonaro e eleito deputado federal do Rio de Janeiro, não me recordo agora se o mais votado, mas um dos mais votados, né? Inegavelmente o top 3 aí dos mais votados no Rio de Janeiro, e o que traz bastante questionamento sobre o que se passa, né, na cabeça do eleitor. Mas não vou entrar agora muito no mérito dessa questão propriamente, mas quero também trazer aqui outras denúncias. No inquérito da Polícia Federal investigando ameaças que o Lula tem recebido por e-mail, seja o próprio Lula, né, ou a campanha do candidato à presidência tem recebido aí diversos grupos, diversos indivíduos aí, podemos até mesmo citar paramilitares, milícias, enfim, o crime organizado, tentando arranjar meios de executar o ex-presidente Lula para, evidentemente, privilegiar aí o adversário Jair Messias Bolsonaro. Falando nessas questões de ataque, também a governadora do Rio Grande do Norte, em ações aí pelo seu estado, tentando evidentemente fazer campanha para o seu candidato, fazer as devidas campanhas aí para o PT. A Fátima Bezerra teve que ser retirada às pressas de uma carreata em Macaíba que sofreu um atentado a tiros. Sim, exatamente. Uma carreata aqui no Rio Grande do Norte, em apoio a Lula, sofrendo aí um atentado a tiros. Claro que a gente não pode assim fazer nenhum tipo de afirmação, mas já dá para supor, né, no mínimo desconfiar quais as intenções aí dos mandantes, né? O que torna a questão um tanto quanto mais complicada e preocupante.
É, essa semana realmente não foi fácil, minha gente. Muitas questões aí a serem colocadas, pontuadas, né? Realmente foi uma semana um tanto quanto tensa. Agora, além de ter sido uma semana tensa, não dá para dizer que, por um lado, não foi uma semana trágica, uma semana cômica, né? De tão trágico a coisa acaba até ficando cômica. E o que foi esse ex-deputado federal Roberto Jefferson? Baixou o Rambo nele, o Ramboerto Jefferson, além de ter falado o que falou, ter. Olha, ninguém aqui é obrigado a gostar da Carmen Lúcia, a gostar do STF, só que algumas questões exigem, né, um mínimo aí de. Eu não diria nem de refinamento e polidez, acho que educação, né? Antes de tudo. A grande questão é que ao receber a Polícia Federal em sua casa, houve aí uma verdadeira cena de faroeste, né? Roberto Jefferson abriu fogo contra os policiais, atingindo, ferindo aí uma agente da Polícia Federal e depois, para muitos, ainda acabou saindo como um herói. O ex-candidato à presidência pelo seu partido, o PTB, o Padre Kelmon, ainda interveio, e eu achei a cena um tanto quanto ridícula e bizarra, o padre ali entregando a arma do crime de Roberto Jefferson para os policiais que estavam já no período da tarde para tentar prendê-lo, né? Primeiro que, para quem acompanha um pouco, né, do que essa figura aí, Roberto Jefferson, vem fazendo e praticando, com certeza aquela arma entregue pelo Padre Kelmon não era a única que ele tinha no recinto. O próprio Roberto Jefferson tem orgulho em mostrar os seus armamentos e, além disso, gravar vídeos mostrando o manuseio dessas mesmas armas, falando que, como o cidadão de bem, deve estar preparado e deve estar munido em caso de necessidade, né? Aí leia-se o que viria a ser essa necessidade. E em caso de necessidade, Roberto Jefferson não titubeou em usar do seu armamento, tendo disparado aí várias vezes contra a Polícia Federal que estava ali cumprindo um mandado e ainda utilizou-se de duas granadas. Exatamente isso. Por isso que, como eu disse aqui, né, é até difícil não rir desse tipo de situação. Baixou o Rambo aí no cara, né, o Ramboerto Jefferson, e olha a cena patética que se seguiu. Depois, com o Padre Kelmon tendo que intervir, e depois um vídeo, um policial federal que conseguiu adentrar na casa do deputado para levá-lo preso, tratando ele de um jeito assim que eu simplesmente nunca vi a polícia, nenhuma instância policial, tratando a população pobre, principalmente a população pobre negra desse país. O delegado lá, eu acho que só faltou servir café pro Roberto Jefferson, né? Porque o resto, sinceramente, essa do café eu roubei lá do Direita Siqueira, né? Uma página de humor ácido irônico da esquerda contra o bolsonarismo principalmente. Sigam aí se puderem no Instagram a página Direita Siqueira. Recomendo muito e me divirto pra caramba. Mas é isso, gente. Situação tensa essa semana, como dissemos. Isso desperta, faz a gente refletir muito sobre a situação pela qual nós estamos passando.
e o quanto a esquerda está mórbida, quanto a esquerda está moribunda, procurando enfrentar a direita pela via institucional, pela via das aspas, democracia, pela via da legalidade, e não percebendo que a direita, em especial a extrema-direita, em especial o bolsonarismo, eles não vão pelas vias, entre aspas, corretas, da moral, da legalidade, da justiça. Se precisar, eles vão repetir cenas como essa que nós vimos aí com relação ao ex-deputado Roberto Jefferson, e para pior, como a gente de fato tem visto, aliás, o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também notícia essa semana. Não vou aqui fazer afirmações, não vou, também correr esse tipo de risco, mas segundo apurações, segundo alguns jornais, segundo relatos que a gente tem recebido e apurado, tudo leva a crer que a campanha dele deve ter forjado esses ataques que ele sofreu, que a campanha dele julga ter sofrido, dizendo aí que foram recebidos a tiros. E aí a grande questão, Porque na campanha de um, realmente os tiros vêm, as ameaças aparecem, mas ninguém tem que pedir para cinegrafista nenhum apagar o material, Já quando se trata de Tarcísio de Freitas, coisas no mínimo suspeitas como essa acabam aparecendo aí, O que nos deixa, enquanto jornalistas, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, com o cabelo um pouco em pé. Mesmo no meu caso, que quase não mantenho o cabelo, Mas para vocês verem aí a situação, a que ponto chegou. Mas voltando à questão, é tanta coisa que aconteceu essa semana, Mas eu acho que o que havia aí de mais importante, de mais relevante para a gente citar aqui, acho que foi devidamente citado, Devidamente lembrado. Só para finalizar, e lembrando dessa questão, eu acho que é uma cutucada importante que a gente dá aqui na esquerda de uma forma geral, principalmente a esquerda que está cada vez mais abraçando a linha do lulopetismo de crer nas instituições, de seguir o caminho dessa moralidade institucional como forma de tentar derrotar a célula fascista brasileira, tentar derrotar o bolsonarismo. Tenho minhas dúvidas se esse de fato será o melhor caminho. E aí, só para finalizar o programa, vocês devem ter também acompanhado essa polêmica aí, que é um dos motivos de Bolsonaro querer agora postergar a eleição, porque não vamos ser ingênuos, aconteça o que acontecer nesse domingo, dia 30, o cenário do golpe já está desenhado, o discurso da farsa eleitoral, da suposta farsa eleitoral, já está desenhada, já está montada, e agora essa história das rádios que estão veiculando material do Lula e não estão veiculando material de Bolsonaro. Bom, segundo o próprio Reinaldo Azevedo, longe de ser um petista, Segundo ele, quando uma petição diz que Lula teve 100 horas a mais de inserções só no Nordeste em uma semana, sendo que todas as inserções dos 23 dias de campanha no segundo turno somam 9 horas e 35 minutos, divididas entre os dois candidatos, tem-se ideia da seriedade da acusação. Tenham paciência. Pois é,
mais um discurso bolsonarista, mais uma denúncia, mais uma tentativa de Bolsonaro de tentar alegar prejuízo eleitoral, farsa eleitoral. A farsa eleitoral, como a gente bem tratou aqui no Mesa de Debates, ela até existe. Mas não da forma como o Bolsonaro tenta apontar, não da forma como ele tenta colocar. Ele, Lula, entre outros, tiveram toda a mídia, toda a repercussão, todo o dinheiro, todo o apoio necessário. Fora os apoios ilícitos, né? A esquerda revolucionária, infelizmente, mais uma vez, grosso modo, ficou de fora. Agora, as justificativas bolsonaristas para se embargar as eleições deste ano, pelo menos até o momento que se tem materialmente falando, não se sustentam. E é justamente por essas e outras que a esquerda precisa ficar de olho muito aberto e tomar muito cuidado com o que será nesse final de semana, com o que será nesse dia 30 das eleições. Lembrando que temos live dos debates, né? Aí tanto para governador quanto de São Paulo, quanto para presidente do Brasil. E no dia 30, a nossa live de apuração aqui no podcast Mesa de Debates. Fiquem com a gente, muito obrigado, um ótimo final de semana, uma boa eleição, se possível. Fiquem com Deus e tchau!